Ou então você está falando, amém, assim seja, né? Então, tipo assim, você está feliz? Amém, então, assim seja. Talvez você não esteja tão feliz. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui feliz. Você crê nisso? Assim seja, então. Quero te convidar a abrir a Bíblia. Se você trouxe a sua, pode abrir a sua. Se você não trouxe, você pode acompanhar comigo. Ali na TV. Que tal? Aí. Todos encontraram Lucas 24. Lucas 24, verso 13. Lucas 24, 13. Todos encontraram? Sim ou não? Sim ou não, gente? Que bom. Vamos ler. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há mais ou menos 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras. Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se dali e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Quero voltar no verso 13, porque a gente vai passar fazendo a exegese do texto, analisando versículo a versículo. E aqui, meu amigo, eu quero soltar uma no seu peito agora. Eu quero te falar que muita gente está com Jesus pertinho, mas não está reconhecendo Jesus. Muita gente está com Jesus bem próximo, mas não está atento a saber que Jesus está perto. Jesus tem uma forma que desde o início da caminhada dele, desde que ele estava na terra, ele se manifesta. Ele sempre ensina através de parábolas. Jesus sempre ensinava através de uma história contada, um conto para exemplificar um princípio.
Jesus fazia isso. Então Jesus queria falar sobre gratidão, Jesus queria falar sobre humildade, ele usava uma parábola. Nesse momento, Jesus ele não conta uma parábola. Eu acho que essa é a história mais poderosa que Jesus pôde contar. Porque Jesus ele não só apontou para ele, como ele contou a própria história dele através da Bíblia, através do Velho Testamento. Jesus pega o Velho Testamento ali e vai falando, olha, de meus discípulos, Moisés falou isso, os profetas falaram isso, todos vieram me preparando para que eu fosse crucificado. E mesmo Jesus contando e pregando essa história para aqueles homens ainda não haviam reconhecido. Mesmo Jesus exemplificando de forma clara, obrigado, Vaz. Mesmo Jesus exemplificando de forma clara a sua história, eles ainda não entendiam. Meu amigo, o mundo está assim hoje. É claro que a gente não pode negar que existe uma ação em conjunto da humanidade, pecaminosa, porque o amor de muitos estão se esfriando à medida que se aproxima a volta de Jesus. Nós não podemos negar isso, mas as pessoas não mais reconhecem Jesus pela história e pelos seus feitos. Cara, a gente conta, a gente fala quem Jesus é, a gente fala do amor de Jesus, mas muitos ainda não se convertem. Rickson, por quê? A resposta é essa, irmão. Tem muita gente no caminho de Emaús, andando com Jesus pertinho, conhecendo Jesus, conhecendo sobre Jesus, as histórias de Jesus, mas ainda não o reconheceu. Olha que fantástico isso. Irmão, você pode conhecer Jesus e não reconhecê-lo. Você pode saber quem Jesus é, mas nunca sentar à mesa para comer com ele. A Bíblia é um livro histórico, mas ao mesmo tempo ela é um livro profético. A Bíblia ela conta uma história, mas ela também conta e explica e demonstra os princípios, o caráter de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra e me criou e te criou. Há muitos que estudam a Bíblia somente pelo seu conteúdo histórico, mas se esquecem que o Jesus revelado na Bíblia, ele não é revelado por carne, mas sim pelo Espírito. Eles se esquecem e eles trazem Jesus para perto. Jesus, eu quero você perto, mas eu só quero até aqui. Meu amigo, muita gente está fazendo assim hoje. Muita gente está trazendo Jesus para perto e achando bonitinha a história de Jesus, mas não está tendo peito suficiente para se posicionar e assumir o caráter de Jesus. Quero que você grave isso, irmão. Jesus não quer só contar a história dele para você. Jesus quer que você assuma o caráter dele em você. Guarde isso. E o caráter de Jesus, irmão, falando do caráter de Jesus, é um caráter amoroso, é perdoador, é um caráter perfeito e blindado. E é por isso que ele quer isso para você. Deus jamais entregaria algo para nós que não fosse bom para nós, irmão. Grave isso. Sabe quem sabe o que é bom para a sua obra-prima? O Criador. Não adianta eu chamar um eletricista e falar, como que eu vou cuidar desse banco para ele não estragar? O eletricista vai falar, cara, eu não sei, eu não criei. Você chama o quê? Você chama um carpinteiro, um cara que entende de madeira. E o carpinteiro vai virar para você e falar, olha, você tem que passar um verniz, você tem que lixar, você tem que refazer a tinta, porque senão vai consumir, o cupim vai consumir, então você tem que cuidar da madeira. O carpinteiro vai te explicar como que cuida da madeira, irmão. Deus vai te explicar como que cuida de você. Então, se Deus entrega Jesus para nós, se Deus entrega a revelação de quem Deus é, de quem Ele é, e de quem Jesus é, e de como que Jesus veio, irmão, Ele não quer que você saiba somente a história. A história não termina quando a história termina, irmão. A história começa onde a profecia se inicia. A história finaliza onde a profecia finaliza, elas andam juntas. E a profecia, irmão, aquilo que Deus quer que você saiba é que, olha, Ele está pertinho de você. Mas você só vai assumir o caráter dele se você realmente entender quem Ele é. Por isso que de uns tempos para cá, eu não tenho tentado ler a Bíblia para conhecer a história. Eu quero que você guarde isso e comece a fazer isso.
Eu não tenho lido a Bíblia, irmão, para tentar conhecer a história, porque a história da Bíblia eu conheço. Eu quero ler a Bíblia para entender o caráter de Deus. Eu quero entender quem Deus é e o que Ele quer de mim. Eu quero entender quem Deus é e por que Ele é bom. Quando a gente lê a Bíblia, através da ótica humana e do nosso filtro, quando a gente tem contato com as Escrituras, baseado naquilo que a gente tem de conhecimento, a gente vai ver um Deus que pune, um Deus que destruiu uma cidade, um Deus que derrubou o homem, fez o homem cair lá, né, a grande queda. A gente vai se deparar com um Deus assim, mas a gente olhar para Deus e reconhecer que Ele é bom, independente de tudo que Ele fez, porque Ele é bom, irmão, a gente está lendo a Bíblia certa. Então tenta ler a Bíblia baseado em quem Deus é, sabendo que se Deus é bom, tudo que Ele fez é bom. Deus não é mau. E eu creio na Bíblia por inteiro, irmão. Ah, Rickson, Deus é amor, Deus ama a todos, eu sei, cara. Mas o amor de Deus, ele se manifesta justamente na justiça. Logo, é possível sim, irmão, que você esteja andando com Jesus pertinho, que você esteja entendendo a Bíblia, adorando na igreja, servindo na igreja. É provável que você esteja dando o seu melhor, buscando ajudar o próximo. É possível que você esteja fazendo todas essas coisas, mas está andando no caminho de Emaús, sabendo quem Jesus é, ouvindo o seu coração chamando e entendendo quem é aquele que anda entre você e com você, mas ainda assim não saber quem Ele é. Por isso que não basta apenas conhecer a história da Bíblia. Jesus quer que você conheça a Ele. Ele é uma pessoa. E a minha Bíblia fala que Ele ressuscitou. Eu acho que na sua também. E se Ele ressuscitou, irmão, Ele não só ressuscitou, porque olha que fantástico, Jesus ressuscitou. E no relato de João, Jesus ainda comeu com o corpo ressurreto. Olha isso, que loucura. Ele se assenta na mesa com os discípulos e se alimenta. Ele não só ressuscitou, irmão, como Ele realmente está vivo. Ele realmente está vivo. E é por isso que nós não devemos buscar somente entender o Jesus histórico, aquilo de bom que Ele fez, mas sim entender quem Ele é, e o que Ele representa e o que Ele quer de mim e de você. Então está na hora da gente ter peito para andar com Jesus. Está na hora da gente ter coragem de andar com Jesus. Sabe por quê, cara? Porque com 18 anos, eu tinha 18 anos, tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 6 meses que eu estava desviado, aproximadamente 6 a 8 meses, eu estava entrando na faculdade, e eu podia, irmão, fazer tudo o que eu quisesse. Olha, entrou na faculdade, 18 anos, maior idade, carteira no bolso, carteira de habilitação. Eu gosto de contar essa história aqui porque isso me comoveu. E no momento em que eu poderia, entre aspas, fazer tudo o que eu quisesse, na minha maioridade, Jesus me atraiu. E eu não fui tolo de recusar aquilo que queimava o meu coração. Porque aquilo que queima, irmão, aí dentro, é porque você é um escolhido. Se está ardendo, se está queimando, se é eu amo Jesus. Eu dou uns tropeção para lá, mas eu amo Jesus. Sabe, você é um escolhido. Se seu coração queima, irmão, se atenta. Porque Jesus, ainda que Ele há 2000 anos atrás tenha passado pela terra, irmão, Ele continua andando conosco hoje. E o que você vai fazer a respeito disso? A nossa Bíblia fala que aqueles que creem, que não ouviram presencialmente e creem, são bem-aventurados. A bem-aventurança está para nós aí, irmão. A bem-aventurança sou eu e você. Por isso que Deus, Ele exige uma responsabilidade maior de quem é bem-aventurado. Você é bem-aventurado se você crê em Jesus. Deus vai exigir de você uma responsa maior. Irmão, não ande com Jesus como se não fosse Ele.
Não ande com Jesus pegando só aquilo de bom que você entendeu da Bíblia, que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é isso, que Deus é aquilo, sem reconhecer e assumir o caráter dele em sua vida. Não faça isso. Nós não podemos separar o ensinamento do ensinador. Nós não podemos separar o amor do próprio amor. Não dá para separar, irmão. E esses discípulos aqui de Jesus não eram os 11, tá? Eram 2. Os 11 estavam em Jerusalém. Eles estavam caminhando, e eles estavam bem longe. Eles estavam caminhando 11, já estavam 11 quilômetros, irmão, você está doido. O máximo que eu caminhei na minha vida, acho que foi 12, de exercício físico. Eles estavam caminhando 11 quilômetros, já estavam 11 quilômetros de Jerusalém, bem longe. Olha bem, no momento em que eles têm um contato, que eles reconhecem quem Jesus é, eles voltam imediatamente para Jerusalém. Eles tinham acabado de andar 11 quilômetros, mas quando eles descobriram que Jesus estava vivo, que aquele era Jesus, eles voltaram. Olha onde a fé deles motivou eles a irem. Olha como a fé deles o moveu. Vamos lá, 11 quilômetros de Jerusalém. Interessante entender a geografia, irmão, para a gente entender o que aqueles homens estavam dispostos a passar por Jesus. A gente às vezes reclama de um copo de cerveja, de uma música do mundo, enfim, de uma balada. Eu quero curtir, sou novo, quero curtir, depois eu aceito Jesus. A gente reclama disso, cara. Os caras andaram 11 quilômetros quando descobriram que Jesus estava vivo e que a promessa de continuar em Jerusalém, ela ia se cumprir. Eles voltaram para Jerusalém porque não, a gente precisa estar aqui porque Jesus está vivo. A gente precisa estar em Jerusalém porque Ele vai mandar o Espírito dele e nós vamos estar lá. E eles estavam lá. 14. Num caminho eles falavam, eles comentavam sobre o que tinha acontecido. E enquanto conversavam, Jesus aproximou. Começou a andar com eles. Volta lá. Enquanto eles conversavam sobre Jesus, o próprio Jesus se apresentou. E começou a andar, a acompanhá-los. Claro que aqui a gente está falando de Jesus com o corpo ressurreto, corpo perfeito, que não tem morte. É o corpo que nós vamos herdar quando formos ressuscitados por Ele. Irmão, muitas das vezes não, vamos falar sempre, o Espírito Santo do Senhor, Ele está dentro de nós. A gente recebeu Ele. Irmão, pode ter momento que você vai estar batendo um papo com seu amigo, Jesus está lá. No momento, irmão, que você está fazendo uma coisa errada, Jesus está lá te vendo. No momento que você está pensando coisa que não convém, Jesus está lá te vendo. Jesus está perto. Os ouvidos dele não estão surdos, reclinados para que ele não possa nos ouvir, e nem os seus olhos para que não possa nos ver. Isso se cumpre hoje porque Jesus, Ele não está cego, Ele não está tampando os olhos para o que acontece. Na maior bênção da história, Jesus estava lá. Na maior tragédia, Jesus também estava. Não é que Ele não se importa, irmão, mas Ele quer ensinar algo para nós. No seu maior deserto, Jesus está lá. No seu maior monte, na sua maior exaltação, Jesus também está. E Ele não só está, como Ele anda com você. Da mesma forma que o Jesus ressuscitado chegou presencialmente, fisicamente, e começou a andar com aqueles homens, Jesus também anda com você, querido. Guarda isso em seu coração. Ele se importa tanto com você, irmão. Não é que Ele vai te livrar dos problemas, não. Até porque a oração dele em João 16, ele fala, Pai, acho que é João 16 ou 17. Ele fala assim, Pai, não peço que os livre do mundo, que os tire do mundo, mas somente livre-os do mal. Irmão, está caminhando com Jesus, deixa eu te falar, do mundo você não vai ficar livre, não. Você não vai passar raiva assim. Você não vai passar chateação, as pessoas ainda vão te machucar. Mas deixa eu te falar, do mal você está livre. Suficiente, né? Já pensou? Se além das porqueiras desse mundo, a gente ainda ficasse desprotegido contra o mal? Não. Jesus sabia, irmão. Por que Jesus quer isso, cara? Eu não sei. Ele quer somente nos livrar do mal, do mundo não. Vamos aceitar que dói menos. Nós vamos passar raiva. Nós vamos ficar tristes ainda.
Nós vamos desanimar sim, vão, com certeza. Mas por isso que eu falo que no seu maior deserto, irmão, Jesus está lá. Porque ainda que você se desanime, ainda que o seu ambiente, as circunstâncias, as coisas que acontecem ao seu redor te coloquem para baixo, deixa eu te falar, Jesus está lá também. Porque o interesse dele não é te livrar dos problemas, irmão, é te livrar do mal. Então no seu maior problema, Jesus está lá. Fala para dentro aí, fala, no meu maior problema, Jesus está lá. E saiba também, irmão, que no monte mais alto, naquele momento em que você fosse exaltado, no momento que você se exaltou, no momento que Deus te deu algo poderoso, algo muito grande, algo muito bom para você usufruir na terra, deixa eu te falar, Deus está lá também. Porque tanto no deserto quanto na exaltação existe o mal, mas o Senhor está lá para nos proteger do mal. Jesus anda conosco, Jesus anda com você. Por isso que a gente não pode desanimar, irmão. Porque aqueles homens estavam andando a 11 quilômetros de onde tudo tinha acontecido. Eles estavam lá na frente, 11 quilômetros, Jesus estava lá. Porque Jesus, ele não se limita mais ao espaço físico, irmão, ele pode se teletransportar, ele é espírito. Como que ele fez isso, eu não sei, mas ele fez. Porque no mesmo momento que ele estava lá no caminho de Emaús com aqueles homens, ele retornou para Jerusalém e apareceu aos discípulos. Ele não está compreendido no nosso espaço físico, na nossa delimitação. Porque ele é espírito, ele pode se mover. Então, ao mesmo tempo que ele estava se revelando àqueles homens, lá no caminho de Emaús, 2 homens no meio do nada, Jesus estava lá. É a segunda prova para mim de que Jesus quer me livrar do mal e que Ele quer se mostrar presente na minha vida. Irmão, 2 homens no meio do nada, tudo tinha acontecido em Jerusalém. Jesus podia chegar lá arrebentando a porta em Jerusalém, ou chegar já se mostrando aos discípulos. Não, foi lá longeão por causa de 2 caras. Ele não está nem aí, irmão, se é uma pessoa só. Ei, você pode estar sozinho, mas deixa eu te falar, Jesus vai estar lá com você, andando, te ouvindo, te vendo e te livrando. Glória a Deus por isso. Jesus começou a andar com eles no verso 16. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Aqui a gente não sabe se era uma delimitação física, a gente não sabe se Jesus estava vestindo uma capa, se protegendo, se escondendo. A gente não sabe se Jesus estava colocando uma máscara, eu não sei. Eu sei que aqueles homens, eles ouviram Jesus falar, ouviram Jesus pregar e não reconheceram quem Ele era. Não reconheceram o que Ele tinha feito e sua história. E eles eram discípulos de Jesus, olha bem. Engraçado. Tem momentos na nossa vida que a gente é discípulo de Jesus. Se aqueles homens eram discípulos de Jesus, eles muito provavelmente eram aprendizes da lei. Eles eram judeus. Muito possivelmente, esses homens, eles estudavam as Sagradas Escrituras e eles creram na palavra que era pregada. Tanto que eles vão falar no verso 19, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus. Olha bem, e de todo o povo. Primeiro momento, eles sabiam quem Jesus era e eles tinham uma breve esperança que Jesus seria o Messias. Mas eles reconhecem Jesus aqui somente como um profeta de palavras e ações poderosas. Irmão, ações poderosas muitos homens na Bíblia tiveram. Profetas, a Bíblia teve um monte. Mas um profeta que de ações poderosas, que amou o mundo inteiro, só teve um. Aqueles homens não reconheciam quem Deus era, quem Jesus era, quem era aquele que caminhava com eles. Porque eles olhavam para Jesus, antes de ser crucificado, somente como um profeta de palavras e de ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Eles conheciam Jesus, mas eles não entendiam quem Jesus era. Como eu falei,
Você pode ser um discípulo e não entender quem Jesus é. As pessoas podem louvar Jesus, e a gente vê muito isso. Artistas famosos, pessoas que não têm nada a ver com a igreja, que não servem na igreja, que não santificam sua vida, falam de Jesus, cantam sobre Jesus, mas eles não entendem quem Jesus é. Isso é normal, irmão. Isso aí já tinha desde Emaús. Jesus era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Olha bem, gente, a esperança estava na cara deles. Eles não só tinham a esperança, irmão, a esperança se manifestou para eles. Seu maior problema, irmão, não é o seu problema. O seu maior problema é não entender que existe uma esperança para você. O problema não é o problema é a atitude que você toma com relação ao problema. Nesse caso, o problema, irmão, não era o verdadeiro problema. O problema é que eles não entendiam. O problema é que lhes faltava conhecimento. O problema é porque eles somente tinham a esperança. E aqui eu quero te falar, te passar um conceito teológico muito básico, muito simples. Quero que você guarde isso. Deus, ele prolonga a sua ira sobre nós, nos dando oportunidade de arrependimento. O que Deus te dá é oportunidade de arrependimento. As pessoas lá no futuro, irmão, elas não vão ser crucificadas, elas não vão ser condenadas pelo pecado que cometeram, mas pelo perdão que rejeitaram. O perdão está disponível. A remissão dos pecados está disponível. O problema é quando a gente não entende o que está disponível. E esses homens estavam com a esperança andando do lado deles. A gente canta isso aqui, né? És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei, não é o meu tom. Eu acho que é um atrás desse aí. A gente canta que Jesus é a nossa esperança. Cara, a esperança estava na vista desses homens. E eles não entenderam. A esperança havia se revelado e eles não tinham entendido ainda. A gente tinha esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. E aí Jesus já chega, né? Não, vai para a face de Jesus que eu quero falar. Seus tolos, seus tapados. Como é que vocês custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Meu Deus, o Antigo Testamento está aí para você ler, entender e ver para onde eles apontam. O Espírito do Senhor, o Espírito do Cristo estava sobre Noé, estava sobre fulano de tal, estava sobre todo mundo. Como vocês não entenderam ainda? Deixem de tolice. Vocês não entenderam que o Cristo era necessário sofrer? Jesus já deu uma deixa para eles. Meu amigo, Jesus dá uma deixa para nós. Falei, querido, você não quer repensar no que você está falando, não? Você não quer repensar no que você está fazendo, não? Era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória. Vocês não sabiam disso. Isso aqui é uma pregação, irmão, da mesma forma que hoje nós somos confrontados pela palavra, a partir das atitudes que a gente toma, a partir dos nossos pecados. Como somos confrontados? Esses homens estavam sendo confrontados a crer. O problema deles, irmão, não era uma boate, não era um copo de cerveja, não era uma festa, não era a necessidade de ser aceito pelas pessoas. O problema deles, irmão, era que eles não entendiam e não entenderam o que aconteceu e que estava tudo lá. Eles eram discípulos, mas eles não enxergavam.
eles não enxergavam. 27. Olha o que Jesus fez, irmão. Jesus conduz esses homens novamente, porque eles já conheciam. Por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. E aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como que quem seguiria a viagem. Imagina Jesus falando assim: gente, eu vou indo, viu? Deixa eu chegar ali. Tá com um cara que vai chover, eu tenho que tirar minha roupa do varal. Foi saindo assim. Não. Aí fica naquela música, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens um para morar. Faz em mim morar eternamente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já está tarde. Fique conosco essa noite. Aí Jesus foi. Olha bem, cara. Estava tudo na cara deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou. E depois partiu e lhes deu. Irmão, aqui é a virada de chave. Nós não, hoje em dia, irmão, aqui era para eles lá essa simbologia, isso aqui aconteceu para eles. Mas hoje em dia, nós não podemos seguir a Deus e querer servir a Ele somente por aquilo que Ele faz para nós. A gente não pode tentar basear nossa fé, tentar fundamentar a nossa fé somente naquilo que Deus faz, porque no dia que Deus fizer uma coisa que você não gostar, sua fé foi por água abaixo. Nós não devemos apoiar a nossa fé naquilo que Deus faz por nós. Nós temos que apoiar a nossa fé em quem Deus é. Como diz aquela música também: eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acabou. Guarda essa música aí. Eu não adoro a Deus, eu não sirvo a Deus, eu não sigo a Deus, eu não busco andar em retidão com Deus pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é. Irmão, quando Jesus parte o pão e entrega para aqueles homens, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento Jesus desapareceu. Aí eles falavam: cara, não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho, nos explicava as escrituras? Estava na nossa cara. E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Irmão, 11 quilômetros esses homens voltaram. E ali encontraram os discípulos e outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade, Jesus ressuscitou, Ele apareceu a Pedro. Então os dois contaram como Jesus já tinha aparecido, né? Não precisa disso não. Volta. Mais. Aí. Não ardia o nosso coração, irmão? Na nossa vida tem sempre aqueles momentos de: nossa, bem que eu vi que não era para pensar nisso, bem que eu vi que não era para fazer aquilo. Sua vida vai ter momentos que você vai falar assim: nossa, meu Deus, eu não podia ter levado para esse lado. Meu Deus, bem que eu estava entendendo uma coisa diferente, estava daquele jeito. Mas isso é bom, porque quando Jesus se retira deles, Ele tira toda a possibilidade de ser louvado. Porque a intenção de Jesus não era ser louvado porque tinha ressuscitado ali, era alertar aqueles homens no meio do nada que Ele estava vivo. Era mostrar para aqueles homens, através da história, que tudo que estava sendo prometido apontava para aquele momento exato. Era trazer de volta os homens, aqueles dois homens que estavam indo para um outro caminho, a andar 11 quilômetros de volta, porque Jesus havia ressuscitado. Mas aqui, irmão, eles reconhecem Jesus pelo que Jesus faz. É o partir do pão e o dar. Nossa, é Jesus. Por isso que nós não podemos, nesse momento aqui, servir para isso. Mas hoje em dia, irmão, é no partir do pão e quando não tem pão. É no seu melhor momento e no seu pior momento. Deus, Ele continua sendo Deus. É no seu vale mais profundo, no seu deserto mais seco, no seu monte mais alto. Jesus continua sendo Deus. Nosso problema é que quando a gente está no deserto e a gente adora a Deus pelo que Ele faz,
a gente começa a buscar se refugiar em justificativas que não fazem sentido. Ei, aconteceu isso porque Deus quis, acabou. Deus quis. A Bíblia vai falar: em tudo dai graças. Então, é só no momento bom? Não. É só no momento ruim? Também não. É nos dois. Porque quando você está no deserto, no vale, naquele momento de provação, naquele momento difícil da sua vida, naquele momento que você está sofrendo, se a gente adora a Deus pelo que Ele faz, se a gente segue a Ele pelo que Ele faz e não por quem Ele é, a gente vai falar: Deus não é bom. Porque a gente vai olhar para o que está acontecendo ao nosso redor e vai culpar Deus por isso. Deus, aconteceu isso aqui, a culpa é sua. Você poderia ter impedido. Deus, aconteceu aquilo ali e você podia ter alertado a gente. Mas Ele não quis. Por isso que no seu deserto mais profundo, irmão, você precisa adorar a Deus por quem Ele é. E no momento de exaltação também, cara, se você segue a Deus por quem Ele é e não por que Ele faz. Calma aí, voltou. Se você serve a Deus e adora a Deus pelo que Ele faz e não por quem Ele é, no momento da sua exaltação você vai achar que foi você. Porque você não reconhece a Deus mesmo por quem Ele é. Irmão, não há mérito nenhum naquilo que a gente faz, a não ser aquilo que... Vou voltar. Não há mérito nenhum no que a gente faz, porque tudo é o Senhor. Por isso que no seu momento de exaltação, irmão, não se esqueça de Jesus. Porque não é só no partir do pão que você tem que reconhecer quem Ele é. Porque o nosso coração, ele arde quando Ele fala. O nosso coração arde quando Ele se revela. Não é só porque Ele faz, pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é. Por isso que esses homens, eles reconhecem, eles já não criam em Jesus. Estava claro aqui. Que eles falaram, eles conheciam as histórias, eles eram discípulos. Eles tinham uma história de caminhada, um histórico de caminhada. Eu imagino que Jesus estava com os 11 ali, com os 12 discípulos. E eles deviam estar caminhando com Jesus perto, assim, vendo os milagres, vendo tudo Jesus fazendo. Eu imagino que eles estavam tendo um contato com Jesus e tinham um contato com a lei do Senhor também. Jesus só relembrou aquilo que estava escrito na Bíblia para eles. E esses homens, ainda que conheciam a história, não conheciam o Cristo da história. Esses homens, ainda que eles conheceram aquilo que Jesus fez, aquilo que os grandes profetas tinham feito, os patriarcas, eles conheciam a lei, eles não reconheciam Jesus. E eles só reconhecem Jesus quando Jesus faz algo por eles, quando Jesus os alimenta. Irmão, não espere Jesus te alimentar para reconhecer quem Ele é, porque bem-aventurado é aquele que creu sem ver. Bem-aventurados somos nós quando cremos sem ver. Eu não preciso esperar a situação melhorar para eu louvar a Deus por quem Ele é. Como também eu não preciso cair no deserto mais profundo para clamar a Deus para ter misericórdia de mim. Se eu estou no monte, se eu estou no vale, se eu estou no deserto, Ele continua sendo o meu Deus. Porque eu sigo o fogo que há em mim. Eu sigo aquilo que arde. Se Jesus ardeu aí, irmão, para de apagar esse fogo. Se Jesus ardeu no seu coração, para de jogar extintor no seu coração, por favor. O extintor, irmão, é para apagar fogo estranho e fogo pecaminoso. Jamais o fogo do Espírito, jamais o fogo da palavra, jamais o fogo do Senhor. E eu quero entender, eu quero que você reflita consigo mesmo, quão distante você está de Jesus hoje. Às vezes você está perto, mas ainda está longe. Porque o objetivo dessa mensagem não é te falar que está tudo bem, mas é te falar que pode melhorar. O objetivo dessa mensagem não é te dizer que você está totalmente errado, que você vai queimar no inferno, não. O objetivo dessa mensagem é te falar que existe perdão disponível, existe uma vida plena
onde você reconhece a Deus não pelo que Ele faz, mas sim por quem Ele é. Que existe uma vida plena para você, uma vida de satisfação total, que não vai depender, irmão, dos ambientes que você frequenta, não vai depender das circunstâncias que te rodeiam. Por quê? Porque você está firme na rocha que é Jesus. E estar em Jesus, no fundamento que é Jesus, irmão, não é somente construir uma casa física. Por quê? Porque a gente precisa construir uma fortaleza espiritual em nosso coração. Até quanto você aguenta até negar Jesus? Onde está o limite do seu princípio? Quando você descobrir, irmão, irmã, empurra o seu limite mais para frente. Quando você sentir que chegou no fim, fala, cara, aqui, nesse ponto aqui, eu sou capaz de negar minha fé, eu sou capaz de me afastar de Jesus, eu quero que você prolongue esse limite e aguenta. Rickson, se chegou nesse ponto aqui, esse nível de tentação eu não consigo segurar. Pois é, irmão, mas segura, porque a tentação ela ainda não é pecado. Segura porque ela ainda não produziu morte. O desejo de ser independente ainda não produziu morte. Adão e Eva poderiam ter ficado curiosos com o efeito que aquela árvore produziria neles e não pecar. Eles poderiam se sentir tentados e não pecar. Mas eles escolheram alimentar o desejo do coração deles e não ouvir as palavras que o Senhor, olha bem, é tudo sobre ambiente. Eles carregavam algo, mas o ambiente corrompeu eles. Por quê? Porque o algo que eles carregavam não era forte o suficiente neles, a ponto de segurar o princípio, a ponto de segurar a desobediência. Então faça essa reflexão, até onde você é capaz de ir por Jesus? Até onde você é capaz de não negar sua fé? Muitas vezes, irmão, a mensagem que nos desperta não é aquela que nos coloca para cima, mas sim aquela que tira o nosso chão. Muitas vezes Jesus não vai querer que você escute uma mensagem sobre avivamento, uma mensagem super poderosa, porque às vezes a mensagem super poderosa, irmão, ela vai te deixar super fraco, porque você vai achar que está tudo bem, você vai relaxar. Jesus quer te mostrar que Ele anda com você independente do tempo, independente do local, mas Ele quer te mostrar também que você precisa ter a sua fé no fundamento que é Ele, a ponto de as bandejas desse mundo não influenciarem na forma como você caminha. Por quê? Porque você está certo daquilo que você acredita. Está comigo? Diga amém, irmão. E a gente fala muito sobre esse negócio de negociar princípio. Não é somente, irmão, com pecado, tá? Às vezes é com coisas que desanimam o próximo, que maltratam o outro. Às vezes são em situações ordinárias que Deus quer que você se posicione diferente. Nós estamos aqui, irmão, para edificar a igreja, para adorar a Cristo. Nós não estamos aqui para julgar o nosso próximo que entra na igreja. Nós não estamos aqui para julgar a pessoa que está pecando. Irmão, quem sou eu para julgar a Anitta? Deixa ela falar o que ela quiser. Quem sou eu para julgar, irmão? Sei lá. Pensar na outra pessoa que se falasse polêmica, oh, meu Deus. Quem sou eu para julgar Daniela Araújo? Quem sou eu para julgar Isadora Pompeu, que terminou o casamento dela? Irmão, quem sou eu? Meu objetivo não é julgar, nosso objetivo, irmão, é amar. Jesus foi num lugar mais remoto possível para salvar 2 homens. Jesus veio em Teoflotone, irmão, me salvar e te salvar. Jesus já foi no Nepal, na África, os lugares mais remotos da terra. A fome continua lá, mas Jesus está junto. A pobreza continua nesses países, mas Jesus está com eles. E eu te dou certeza, irmão, que aquilo que não deixa aquelas pessoas desistirem é a fé no Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso firme fundamento. Porque Ele e essas pessoas entenderam quem Ele é. Irmão, você precisa entender quem Jesus é, porque no momento que você conhecer Jesus, você vai voltar correndo para Jerusalém, irmão. Vai estar 11 quilômetros, mas você vai correr como você nunca correu antes.
porque você entendeu quem Ele é. Por isso que eu retomo a pergunta, irmão: quão longe você está de Jesus? E qual o limite da sua fé? E o que você vai fazer a respeito dele? Nós não podemos negar Jesus, irmão. E ainda que situações difíceis surjam e vão surgir, a gente precisa estar firmado em nosso coração que: Jesus, eu estou disposto a morrer por ti, mas eu não quero negar minha fé, porque ela é muito importante. O grande problema da queda, do pecado, é o desejo de independência. A gente crê que a gente pode ser feliz fora de Deus. A gente crê que a gente pode construir uma vida fora do fundamento que é Jesus. Você pode ser até que consiga, irmão, mas se Jesus não for o fundamento da casa, a casa não é dele. As pessoas podem até construir riquezas, mas elas jamais vão ter aquilo que um barraco no meio do nada teve, desde que aquele barraquinho pequeno, de 1 cômodo, de 2 cômodos, é edificado sobre a rocha que é Jesus. Irmão, a maior mansão, o maior castelo do mundo não se compara a ele, porque ele está edificado em Cristo. É sobre isso, irmão. Não é sobre aparência, mas é sobre essência. Jesus não quer mudar só sua aparência, irmão. Jesus quer mudar quem você é por dentro. Jesus não quer te convencer somente para que você siga uma atividade religiosa. Porque aqui a gente tem essa ordem de pessoas sentadas ouvindo a palavra, um pregando, e é isso. Que a gente tem a ordem de, na hora do louvor, as pessoas ficam de pé, batem palma e a gente louva. Existe essa ordem, mas Jesus não quer somente que a gente se posicione para mudar a nossa ordenação religiosa. Jesus quer que a gente mude a nossa essência. Somente através dele você vai conseguir fazer isso. Irmão, guarde isso. Se Jesus for o fundamento, a casa é dele. E pode inventar o que for, irmão, Jesus está lá. Pode correr rio onde quiser, Jesus está lá. Pode passar o perrengue que for, o problema que for, Jesus está lá. Isso é suficiente. Se crer nisso, diga amém. Jesus é suficiente. O problema do pecado é querer ser independente. O problema de Adão e Eva é que eles quiseram conhecer o que é o bem e o que é o mal. É o desejo de ser independente de Deus. Não, eu não quero saber. É por isso que todo ser humano, irmão, ele sabe o que é errado e o que é certo. Já está no nosso DNA. A gente sabe que roubar é pecado. A gente sabe que roubar é errado. A gente sabe que matar é errado. De onde você tirou isso, irmão? Eu não me lembro meu pai virando para mim e falando assim: olha, matar os outros é pecado, matar os outros é errado. Meu pai nunca falou isso comigo. Mas no DNA a gente já tem um conhecimento do que é bom e do que é ruim por causa da origem de Adão e Eva. O problema da Adão e Eva é porque eles quiseram ser independentes de Deus. Deus poderia chegar e falar: olha, isso aqui é errado e aquilo ali é certo. Mas eles quiseram saber por conta própria, irmão. E nós estamos pagando o pato agora aqui. Mas tudo bem, porque Deus enviou um Redentor que é Jesus. Aprenda a andar com Jesus, irmão. E aprenda a reconhecer quem Ele é. Ainda que você veja problemas, passe por situações ruins, você vai tirar uma lição super valiosa, de que mais vale um deserto profundo ao Senhor do que as colinas mais ricas com o diabo. Mais vale passar fome, irmão, que comer o pão, porque nem só de pão vive o homem. Mais vale não tentar a Deus do que tentar fazer coisa que não tem nada a ver que Ele mandou você fazer. Mais vale se dobrar a Deus e não se dobrar ao mundo do que herdar tudo que o mundo pode dar. Jesus mostrou isso na tentação do deserto. Mais vale, irmão, você guardar os seus princípios. Deixa bem guardadinho aí, ó. Guarda aí dentro do coração. Fala: Jesus, guardei, escondi a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti.
Salmo 119, 11. Escondi, guardei, encobri a sua palavra em meu coração. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Guarda, irmão. Deixa guardadinho aí dentro. Talvez você não precise usar toda hora, mas quando você precisar, vai estar lá. Por quê? Porque é princípio. Porque é essência. Deus não quer só mudar o jeito que você veste, não, irmão. Deus quer mudar seu coração. Por isso que a gente precisa guardar a palavra. Você está pronto para isso, irmão? Então, de novo, eu te pergunto: quão longe você está de Deus? Analisa, faça uma autoanálise. Eu não posso falar para você que você está longe. Você tem que falar: eu estou a 11 quilômetros de Deus. E quanto você está disposto a arriscar? Quanto que você está disposto a se posicionar para que você se aproxime mais? O que você está disposto a fazer para que você se aproxime mais? Reflita isso um pouco. Enquanto você reflete, eu quero te convidar a ficar de pé um momento, para a gente poder orar.